senhores vereadores e senhoras vereadoras. Só vou acrescentar, porque em tom de brincadeira aqui tem dois vereadores que eu convivo mais próximo aqui, que é o vereador Toigo e o vereador Felipe. Eles são advogados, mas é como se fossem jornalistas, porque eles adoram a comunicação, né? O vereador Felipe tem várias ideias, o vereador Toigo também a respeito do jornalismo. Então, só quero acrescentar a fala do vereador Toigo a respeito do Dia Mundial de Liberdade de Imprensa, que é hoje, e dizer que a imprensa livre é um dos pilares da democracia e um dos seus princípios. A gente tem, apesar de a gente achar que vive numa democracia, que a imprensa realmente é livre, os dados mostram que somente 13% da população mundial se beneficia de plena liberdade de informação. Só 13%. Eu me lembro aqui, em Caxias do Sul, por ter sido jornalista de veículo de imprensa, na época do prefeito Pepe Vargas, os últimos prefeitos sempre foram muito democráticos, nunca trabalharam no sentido de cercear o trabalho da imprensa. Claro que o jornalista nunca gosta de quando ele apresenta uma notícia, uma opinião, de que o prefeito, a autoridade, ligue para o seu chefe, né, ligue lá para o diretor da rádio, para o diretor do jornal, para dizer, ó, esse jornalista aí é contra mim. O jornalista nunca gosta disso. E essa é uma forma sutil de cerceamento da imprensa. Mas lembro que, na época do prefeito Pepe Vargas, havia na prefeitura um departamento chamado Rádio Escuta, onde ficavam ali estagiários e ficavam escutando todas as rádios e faziam relatórios daquilo que os jornalistas falavam, enviavam para os seus líderes, para os secretários, para o prefeito, enfim. Era uma maneira de também saber, porque as autoridades não podem acompanhar todos os veículos, mas, de qualquer maneira, o prefeito Sartori, de forma inteligente, acabou com esse departamento quando ele assumiu no seu primeiro mandato. E, pensando sobre isso, eu achei que foi uma maneira bem bacana de respeitar o trabalho da imprensa, porque não precisa ficar acompanhando, fazer relatórios da fala de um ou de outro, passar para alguma autoridade, mas não gostei disso, vou ligar para o diretor da rádio, vou ligar para o editor do jornal, para ferrar o jornalista, para ferrar o repórter. Então, é importante que a gente discuta o Dia Mundial de Liberdade de Imprensa. Às vezes a gente tem opiniões aqui contraditórias a respeito da atuação desse ou daquele jornalista. A gente acha que um jornal é de um lado, que o outro é de outro, que essa emissora é de um lado, que essa opinião é de outro, que esse nos prejudica, aquele nos beneficia. Mas isso tudo faz também parte da democracia, de a gente também opinar a respeito do trabalho dos jornalistas. Eu acredito que a gente sempre fala que o jornalismo tem dois lados, o jornalismo tem vários lados. E nenhum jornalista que se preze, ele é totalmente isento. Ele vai ter a sua ideologia, ele tem a sua formação, ele vai ter a sua opinião e vai fazer a matéria direcionada para um lado ou para o outro. Então, e hoje mesmo aqui, nós temos aqui em mãos um veículo institucional, que é a TV Câmara, onde o presidente Felipe deu toda a liberdade, a mesa diretora, para que a gente pudesse alterar um pouquinho a programação e fazer ela mais participativa da comunidade. Hoje mesmo aqui, vereador Kiko, nessa homenagem que foi feita, onde é que essa entidade conseguiria um espaço que conseguiu para uma transmissão ao vivo, para apresentar suas crianças, os seus propósitos, a sua história? E aqui a TV Câmara, em quase uma hora, né, apresentou ao vivo isso, e a gente tem feito isso, a Câmara de Vereadores tem feito isso de forma muito interessante, muito democrática, colocando os veículos aqui da nossa casa à disposição da comunidade. Em nenhum outro veículo, talvez, tivesse tanto espaço assim para a apresentação das entidades. Às vezes a gente pode até achar, é tempo demais, é enfadonho, e a gente fica aqui uma hora fazendo homenagens, mas onde é que essas crianças se apresentariam, cantariam? Em qual veículo, qual espaço, qual horário, de que maneira eles conseguiriam. Então, essas homenagens que são feitas aqui, quando as crianças se apresentam, as escolas se apresentam, as entidades se mostram, é um espaço extremamente democrático que a Câmara de Vereadores abre, e eu tenho certeza, eu vi muitas dessas crianças, professores, a direção dessa entidade, o senhor mesmo, vereador, emocionados, e nós todos aqui emocionados em ver isso aí. Eu acredito que as pessoas que viram pela TV Câmara, que vão assistir uma possível reprise, também vão se emocionar. Então é importante a gente destacar o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa e dizer que alguns países, né, o Brasil é o segundo país das Américas mais perigoso para a atividade do jornalismo, só perde para o México, né, nas Américas. E alguns países como Venezuela, Turquia, Rússia, e principalmente governos populistas são os que mais fazem um cerceamento do trabalho da imprensa. Então fica esse registro que o vereador Toigo fez tão bem e esse acréscimo de informações. Obrigado, presidente.